sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina e hoje a lição é a lição 6, o inimigo interno. O verso para memorizar está em Jeremias 17:10, que diz: Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E hoje a gente vai estudar uma situação muito interessante que aconteceu com o povo de Israel neste percurso que eles estão caminhando, traçando aí, entrando nas terras inimigas, né? Guerreando, batalhando. Nós vamos entender o que aconteceu com eles ali, que serviu de lição, tanto para os israelitas quanto para nós nos dias de hoje. Josué 7 é o primeiro caso em que, por meio de uma trágica experiência, o povo de Israel compreendeu as implicações mais amplas da aliança e do seu profundo significado. Enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar os termos resultava numa derrota. O sucesso militar de Israel não estava baseado em seus números, estratégias de batalha ou táticas inteligentes, mas na presença do guerreiro divino com eles. Nós vamos entender isso por meio de uma situação real que aconteceu com eles, onde eles perceberam um grande erro que eles cometeram e que nós muitas vezes cometemos no nosso dia a dia também. Domingo, violação da aliança. É interessante observar que o leitor é informado desde o início, tanto no motivo da ira de Yahvé, quanto no nome do culpado, que nós estamos falando de Josué capítulo 7. Assim, o suspense da história da descoberta da transgressão de Acã surge pela tensão entre a perspectiva do leitor e a de Josué e dos israelitas. Como muitos outros capítulos do Antigo Testamento, Josué 7 tem uma estrutura em forma de quiasma. O segmento central e culminante dentro dele corresponde à questão de que porque os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai. Aqui nós já passamos pela conquista de Jericó, então o povo de Israel se preparou para a conquista de Ai, mas não deu muito certo. Houve duas razões principais para a derrota de Israel para os habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. E por causa desta confiança excessiva, eles se esqueceram simplesmente de buscar ao Senhor, a vontade de Deus, a direção do Senhor. Então a derrota veio de uma forma muito vergonhosa para Israel. A aliança entre Yahvé e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo de alguns de seus membros incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse em Josué 7:11, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Então a situação aqui é muito interessante, porque Deus ele não olha para Israel apenas as pessoas como indivíduos, mas ele olha como nação. Porque quando foi feita a aliança, a nação toda disse sim para a aliança. E quando um dos seus membros então peca, a nação inteira peca também. Deus olha como uma unidade. E ali, por causa de Acã, e também porque o povo deixou de perguntar a Deus antes de sair para a batalha, aquela confiança excessiva, sabe quando a gente já olha para a situação e fala, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui é tranquilo, eu não preciso consultar a Deus? E muitas vezes fazemos isso no nosso dia a dia. E o que acontece? Fracassamos naquilo que já estava como certo a vitória. O povo de Israel passou por isso e teve que aprender de maneiras duras de que precisamos consultar a Deus em todo o tempo. Que o sucesso daquilo que iremos fazer não está em nós e em nossas estratégias, mas no poder de Deus, daquele que nós servimos. E na segunda vai falar propriamente dita do pecado de Acã. Em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabeleceu um procedimento que revela sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir a santificação do povo, ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação. O que deu a Acã, por exemplo, um tempo, para que ele pensasse, se arrependesse e confessasse então o seu pecado. Deus poderia ali, na frente de todos,
já escancarar, mostrar ali quem é que tinha feito o erro, quem tinha pecado. Mas não, Deus permitiu um tempo. Nos lembra também, né, vários momentos em que Cristo ele deu a oportunidade para que Judas então se arrependesse, né, se apresentasse ali, mas infelizmente isso não ocorreu. E a mesma coisa aqui, Acã teve um tempo. Ele poderia pensar e falar, poxa, eu errei, eu preciso então reconhecer o meu erro, abandoná-lo. Ele recebeu esse tempo. Da mesma forma, a família dele, né? Se soubessem o que aconteceu ou se estavam sabendo agora, naquele momento, que algo estava estranho, eles também poderiam tomar a sua decisão de ou encobrir e continuar no erro ou se arrepender e abandonar aquilo. Aqui diz que a solução para o dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva ela foi o quê? Eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, depois da tribo para uma família, depois da família para uma casa e assim chegou nos indivíduos, né? Olha só todo o procedimento e ali a gente não observa arrependimento de Acã. O leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor, que sabe o que está escondido no coração humano. É importante observar também a maneira como Josué ele se dirige a Acã. Ele chama ele de meu filho, mostrando então toda a empatia daquele líder, todo o amor que ele tinha, mesmo sendo chamado para dar ali um juízo. Mas Josué não estava alegre, contente por aquela situação, mas ele tinha que representar ali então o próprio Deus, ele tinha que executar o juízo porque o tempo foi dado para que Acã se arrependesse, né? Então, por meio de sua atitude, Josué estava novamente prenunciando o quê? Sensibilidade, bondade e amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Então, esse é o tipo de liderança, né, que Deus espera. Esse era o líder Josué. E na terça vai falar de escolhas fatais, continuando aqui em Josué 7. Josué pede que Acã faça duas coisas primeiro, depois que foi revelado, né, que ele então era o pecador. Dar glória a Deus e honrá-lo. Segundo, confessar o que ele fez sem esconder nada. Acã deveria dar glória a Deus, admitindo o que havia feito. E aqui o termo usado, ele pode se referir à ação de graças, como também à confissão de pecado. E, infelizmente, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã mostrou qualquer sinal de arrependimento. Ele esperava permanecer escondido o quê? Até o final. Sua atitude desafiadora o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante, para quem não havia expiação de acordo com a lei de Moisés. As palavras de Acã em Josué capítulo 7, verso 21, lembram a queda de Adão e Eva. A mulher viu, né, do fruto da árvore, que o fruto era desejável, depois ela tomou então do fruto. E aqui na confissão de Acã, olha só o que ele admite. Ele viu no saque um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Depois ele olhou e cobiçou, desejou, e depois ele tomou. Assim como no caso de Adão e Eva, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, o qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados, que pertence apenas a ele mesmo, olha só. Além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca também o forte contraste entre eles e a atitude de Raabe. Raabe, então, ela, conhecendo a respeito do Deus de Israel, ela quer estar no meio deste povo, despojar de tudo aquilo que ela havia conhecido em terra pagã. E Acã cresceu no meio do povo, estando ali, infelizmente desejou aquilo que não pertencia a ele. Então as consequências foram severas. E quarta vai falar da porta de esperança. Aqui estamos em Josué capítulo 8. A estratégia de Yahvé converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o Vale de Acor, que significa desgraça, em uma porta de esperança. Tendo alcançado bastante autoconfiança com sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ai acharam que estava tudo ganho também, né? Então, eles fizeram o quê? Já saíram atrás ali
para tentar derrotar os israelitas. E uma vez que os habitantes de Ai foram atraídos para fora da fortaleza, os 30.000 israelitas posicionados não muito atrás da cidade iriam capturar a cidade vazia, ateando fogo nela. Josué capítulo 8, verso 7, deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. E aqui também vai falar de uma arma na mão de Josué, que era uma espada em forma de foice, né? Que aquilo foi mais do que apenas uma arma de guerra, mas ele expressava muito mais. Expressava a soberania de Deus na derrota de Ai. Ao estender a espada em forma de foice, até que a vitória completa fosse conquistada, o texto mostra que Josué assumiu completamente o papel de liderança que Moisés havia exercido na travessia do Mar Vermelho e na guerra contra os amalequitas, onde Josué liderou pessoalmente o combate. Desta vez não teve uma intervenção visível e milagrosa de Deus, né? Mas a vitória sobre Ai não foi menos divinamente assistida do que aquela sobre os egípcios na primeira geração ou na recente vitória de Jericó. A chave para o sucesso estava na fé que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem os seus desafios. Precisamos ter fé na palavra de Deus e permanecermos obedientes de maneira inabalável, independente das circunstâncias. Seja fiel até o fim. E quinta, testemunha do poder de Deus. Como estudamos na lição 5, Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar dos seus maus caminhos. Elas, no entanto, recusaram e estavam, no fim das contas, enfrentando o quê? Um juízo divino. A princípio, Josué parece estar dizendo o mesmo que os israelitas em meio às dificuldades após deixarem o Egito. Aqui nós estamos falando de algo que Josué falou no verso 9 do capítulo 7. Josué ele fala o seguinte, aqui primeiro faz uma menção lá de Êxodo 16:3, onde o povo começa a reclamar ali da situação. O povo diz assim, olha, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. E aí, então, tem um paralelo aqui com uma oração, né, de Josué, que ele fala, aqui após a derrota para Ai, né, aquele primeiro momento. Ah, Senhor Deus, porque fizesse este povo passar o Jordão para que nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Parece que é a mesma reclamação do povo lá em Êxodo. Porém, tem uma segunda parte dessa oração de Israel que é interessante, que muda tudo. Ele fala assim, ó, quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás do teu grande nome? Isso aqui muda tudo, né? Isso revela um tema e um princípio que era central para os propósitos de Deus para com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs, né, ao redor deles vissem essas coisas grandes e miraculosas acontecerem, para que eles também crescem no poder de Deus, assim como Raabe, mas existia algo maior ali também. Por outro lado, se as coisas, por exemplo, fossem mal, como aconteceu, né, ali no caso de Ai, as nações considerariam o Deus de Israel fraco e ineficiente, o que poderia encorajar a resistência cananita. Em outras palavras, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer honra e glória a Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como para Israel. Então, naquele momento, aquela frase final que Josué lhe fala, ele está demonstrando que muito mais do que a conquista da terra, a preocupação era o nome de Deus, né? A honra ao nome do Senhor. Então, esse momento, esta frase, Josué, ele muda tudo. Não era uma reclamação apenas pela derrota. É claro, ele estava frustrado, chateado, triste ali por aquela derrota. Porém, ele também se preocupava com o nome de Deus. E nesse grande conflito, o que está em jogo? O nome, o caráter do nosso Deus. Então, todas as vezes que nós honramos, somos fiéis e nós obedecemos ao Senhor, nós demonstramos ao universo qual é verdadeiramente o caráter do nosso Deus. Então, vale a pena ser fiel e permanecer ali ao lado do Senhor para que o mundo conheça verdadeiramente o caráter do nosso Deus. Vamos orar?
Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por poder aprender com essas histórias, aprender até mesmo com as derrotas de Israel, mas também com tudo que o Senhor fez a partir disso, mostrando que na nossa vida pode haver também derrotas, quando nós, Senhor, preferimos olhar para a nossa força, temos uma excessiva confiança em alguns momentos, e aí nós podemos perder muitas batalhas. Mas assim como o Senhor ensinou a Israel e deu vitória a eles, se nós também aprendermos com isso, o Senhor nos dará vitória. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis e inabaláveis, Senhor, seguindo sempre a Tua vontade e a Tua palavra. Te agradecemos pelas bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.